tá? Ok. Professora, essa prova a gente já fez? Vocês que vão fazer para mim, tá? Quero que vocês me expliquem essa prova, tá? Mas a Colégio gente já Militar. fez ela? São 8 questões dessa prova, vocês já fizeram. E 4 questões de uma outra prova, tá? Então, bora lá. Colégio Militar de Campo Grande, 2010, 2011. Então, Campo Grande, 22 de fevereiro, terça-feira. Querido diário, primeira coisa que eu vou perguntar. O que é isso aqui? É que ele está escrevendo num diário, daí ele está se referindo que ele está escrevendo para o diário dele, para ele se recordar. Certo. Como que chama isso? Eu já expliquei isso antes. É como se fosse uma saudação. Muito bem, Júlia. É como se fosse uma saudação. Ele está chamando o diário dele de Querido. querido. É o amigo dele, certo? E querido diário, como eu já ensinei para vocês, é o quê? Uma saudação. Uma saudação. Se é uma saudação, é um Vocativo. lembrou? Sim. Aparece todo mundo aí para mim, tá? Fazendo favor. Isadora entrou na aula. Valeu. Valeu, galerinha. Cadê o Ricardo? Isadora, aparece para mim, vida. Tá, então bora lá. Oi, vida. Tudo bem? Então, isso aí é um vocativo. Qual é o sinal que precisa sempre quando a gente vai usar o vocativo? Vírgula. Muito bem, Isadora. Olha ela aqui. Vamos lá. Continuando. Hoje me aconteceram duas coisas muito diferentes. Uma ruim e outra legal. Vou começar pela ruim. De manhã, eu nem queria sair da cama. Tinha um buraco dentro de mim. Uma dor esquisita. E não era machucado nem doença. A dor vinha lá de dentro, bem do fundo. É que eu resolvi inventar você, diário, para registrar algumas coisas importantes da minha vida. A prof vai fazer uma pergunta. Por que ele botou aqui, ó, com essa letra? Por causa que o diário é como se fosse o nome. Um nome. Muito Como bem. se fosse uma pessoa. Como se você estivesse falando com alguém. Exatamente. O diário é o amigo dele agora, né? Para registrar algumas coisas importantes da minha vida. Para isso, eu comecei a me lembrar de tudo que ficou para trás. Outra coisa que a prof vai perguntar. Por que ela... que é isso aqui? É um ditado popular para, né? É para, muito bem. É uma forma Gíria. culta. Exato. É uma forma culta ou inculta de escrever? Curta. Culta ou inculta? Culta ou inculta? Culta. Hã? Culta. Ah, é? Formas cultas. São as formas que seguem as regras gramaticais. Então, eu escrevo de forma culta. Uma forma inculta é quando eu escrevo "você foi". Cadê o você aqui? Não tem. É inculta. Por quê? Porque eu não sei, eu não falo de uma forma seguindo as regras gramaticais. Deu para entender? Então, vamos lá. Esse pra que está aqui, o Enzo falou que se refere a para. Beleza, muito bem. É uma forma culta ou inculta?
Culta. Muito, muito bem. Então, bora lá. Para isso, eu comecei a me lembrar de tudo que ficou para trás. Foi aí que aconteceu. Tudo aquilo que passou foi voltando, voltando, caindo de repente em cima de mim e abriu esse buraco. Eu sei que muitas coisas foram boas demais, tanto que nem dá para acreditar que realmente aconteceram comigo e ainda estão acontecendo. Mas outras que me aconteceram antes foram tão ruins que só de pensar eu tive a sensação de que estavam voltando. Parece para mim aí, Júlia e Marcelo. Por isso, o buraco se abriu e começou a doer tanto. Foi preciso um esforço danado para acabar com aquela dor esquisita. Mas consegui. E eu consegui porque sei muito bem que o milagre que um dia aconteceu na minha vida pode tapar qualquer buraco. Pode transformar a tristeza em alegria. Outra pergunta. Que ponto é esse aqui? Exclamação. Ponto de exclamação. Por que ele usou esse ponto aí? Porque ele tá surpreso. Porque o quê? Ele tá surpreso. Surpreso pode transformar tristeza em alegria. Tá dando uma informação boa. Ele está demonstrando sentimento. Muito bem, Isadora. Ele está demonstrando sentimento. Qual é o sentimento que eu tenho nessa frase aqui? Transformar. Um sentimento de, tipo assim, como que eu posso explicar para... Às vezes me foge a palavra. Ele está o quê? Transformou tristeza em alegria. Ele está o quê? Está feliz? Feliz. Muito bem. Muito bem. E por falar em alegria, muito bem, Marcelo. E por falar em alegria, adivinhe qual foi a coisa boa que me aconteceu hoje à tarde? Vencemos por 3-0 o time das 7ª séries. Olha outra vez, ponto de exclamação, indicando alegria. Ficaram de cara com a gente. Para eles, foi uma vergonha serem derrotados pelo time das 6ª séries. Por 3-0, Diário! Viu? Botou Diário com letra maiúscula, ainda botou um ponto de quê? Exclamação. Por quê? Porque ele está alegre. Muito bem. E o melhor de tudo, você ainda não sabe. Marquei o primeiro gol! Ó! De novo, ele está alegre. Isso mesmo, euzinho aqui. Tive o gostinho de fazer o primeiro gol contra aquele time de babacas. Alguns até que são legais, mas outros são tão metidos que não dá para aguentar. E foi uma verdadeira festa para o nosso time. Mas a alegria não parou aí, não. Você acredita que até a Luciana veio falar comigo depois do jogo? Disse que eu fui o melhor jogador do time. Fiquei todo cheio, lógico. Não esperava que ela viesse falar comigo, ainda mais para me elogiar daquele jeito. Alegria em dose dupla, Diário. Ó. Para quem? Para quem não queria nem sair da cama hoje, até que o dia terminou muito bem. Você não acha? Bom, vamos lá, vocês vão fazer comigo isso aqui, vocês que vão fazer. Professora, essa prova é de sábado, né? Sim, tá bom, vida? Conforme o contexto. O que é contexto mesmo, gente? É o texto? É a história, né? Toda a trama. Toda a história, a trama que vem, né? Aparece para mim, gente. Professor João não pede para todo mundo aparecer? Vocês sabiam que eu sou irmã do professor João? Sim. Ah, muito bom. Sim. Então aparece para mim aí, todo mundo. Júlia, Ricardo.
Conforme o contexto, o sentido da expressão tinha um buraco dentro de mim, na linha 2, faz referência à emoção do enunciador e tem sentido conotativo, desilusão do protagonista, e tem sentido denotativo, doença de um dos personagens e tem sentido literal, derrota do time do narrador e tem sentido figurativo, falta das conversas do menino com Luciana e tem sentido literal. Primeira questão, primeira coisa que eu vou perguntar, eu quero saber se vocês... Oi, Gustavo, tudo bom, vida? Aparece para mim aí. Primeira coisa que eu vou perguntar, qual é a diferença entre sentido conotativo e denotativo? Qual é a diferença? Professora, eu não sei. Alguém? Então, bora lá. Eu vou ensinar para vocês. Aquela menina é uma cobra. Aquela menina viu. Tá mais leve essa frase, né, prof? Uma coisa mais tranquila. Ó, vamos lá, vamos ver quem acerta isso aqui. Eu quero que vocês aprendam a diferença entre um sentido conotativo e um sentido denotativo, tá? Depois eu vou dar uma dica. Quem quer falar? Professora. Fala, Júlia. O sentido conotativo é aquilo que não é real. E o sentido denotativo é aquilo que é real. Muito bem. Então, bora colocar assim, ó. C de conotativo e D de denotativo. D de denotativo é a mesma coisa que D de dicionário, só para a gente não esquecer essa regrinha. Então, o denotativo é a mesma coisa que está escrito no dicionário. Então, o sentido vai ser o quê? Real, beleza? Real. Tá, então bora lá. E o conotativo é o sentido que não é o real. Então, olha só, gente, presta atenção. Aquela cobra. Que sentido é esse? O que eu estou falando com essa frase? Um xingamento, prof, basicamente. Tipo assim, você tá ofendendo a pessoa. Eu estou dizendo que aquela menina ela é uma cobra de verdade? Não, acredito que não, prof. Eu estou dizendo que aquela menina é o quê, então? Quando eu falo que ela é uma cobra? Ela é má? Ela é má. Ela é má, chata. Ela é uma menina má, malvada. Então, e outra coisa, a segunda frase, aquela menina viu uma cobra. E agora? Ela viu uma cobra. Uma cobra de verdade? Ou o Talvez seja sentido? uma cobra, um animal. Exatamente, muito bem, Gustavo. Gustavo, aparece aí, vida, para eu conhecer você. Então, olha só, aquela menina é uma cobra, é um sentido conotativo. Por quê? Porque é um sentido que não é o real, tá? Aquela menina viu uma cobra é o sentido denotativo, porque é o sentido real, beleza? Então, vamos fazer a questão. Vocês que vão fazer. Então, olha só. Tinha um buraco dentro de mim. Gente, tem um buraco mesmo no peito desse menino? Hã?
Sim Não, ou não? professora, é em outro sentido. Ele diz que tem um buraco no peito dele. Isso. Então, esse sentido aqui é denotativo ou conotativo? Conotativo. Muito bem, Júlia. Conotativo. Porque ele não tem um buraco dentro dele, né? Ele não tem um buraco no peito. Ele está dizendo... E o que ele quer dizer quando ele diz assim, tem um buraco dentro de mim? Qual é o sentido disso? Ele tá triste. Ele está Gustavo, pelo amor de Deus. É o Gustavo. Só. Ele Obrigada. tá se sentindo culpado? Ele está triste. Esse é o sentido. Então, bora lá. Conforme o contexto, a historinha lá que vocês viram do diário, o sentido da expressão tinha um buraco dentro de mim faz referência à emoção do enunciador e tem sentido conotativo? Quando ele falou tem um buraco dentro de mim, ele está falando da emoção dele? Não. Sim. Eu também acho que sim, né? Vamos ver o resto. É desilusão do protagonista e tem sentido denotativo. Tem um buraco nele mesmo, real? Não, então já corta essa, não vai ser a letra B, né? E o que é um personagem protagonista, hein, gente? O que é um protagonista? O personagem principal que tem mais atenção na história. E o secundário, como é que a gente chama? Personagem... Tá. C. Tem um buraco dentro de mim, faz referência a uma doença de um dos personagens e tem sentido literal. Literal é a mesma coisa que real. E aí é a letra C? Tem um buraco dentro de mim, faz referência à doença de um personagem e tem sentido real? Tem um buraco Não. mesmo? Não temos o buraco dentro dele, professor. Professora. Faz referência à derrota do time, do narrador? O narrador perdeu? Não. O narrador quem que é? Narrador. Narrador é um... É o quem? O narrador é o protagonista, é o menino, muito bem. Então, ele narra a história. Então, a derrota do time do narrador? Não. O menino não perdeu, ele ganhou, né? Então, ó. Gustavo Soares, desliga o microfone fazendo, por favor. Obrigado. Letra E. Faz referência à falta das conversas do menino com Luciana e tem sentido literal? Tem sentido literal, gente? Não. Eu saiba não. Primeira questão, letra? D. Muito bem. A. Segunda questão. A partir dos acontecimentos relatados, verifica-se que o personagem principal se caracteriza por ser um adolescente mimado e doente, que não sabe o que quer da vida e reclama de tudo? É um adolescente revoltado com os colegas do time de futebol, que não gostam de perder? Não. Um adolescente interessado em deixar suas memórias escritas para não ser esquecido no futuro? Não. Ou é um adolescente comum que tenta diferenciar as coisas boas das ruins e busca superar as dificuldades? É um adolescente triste por não conseguir resolver os problemas típicos da sua idade, como futebol e garotas? Não.
Gente, o adolescente foi lá e escreveu um diário, certo? A gente, no diário, vocês acham que ele era mimado e doente? Não. Não, também acho que não. E ele era um adolescente que reclamava de tudo? Não? Letra A, Também? muito bem, Marcelo. Era um adolescente revoltado com os colegas do time de futebol? Não. Não? Pelo contrário, né, gente? Eles ganharam a partida, eles estavam muito Lises? felizes, muito bem. É um adolescente interessado em deixar suas memórias escritas para não ser esquecido no futuro? O objetivo dele escrever no diário é para ele não ser esquecido no futuro? Não. Não. Então, eu posso dizer que ele é um adolescente Já comum volto, professora. que tenta diferenciar as coisas boas das ruins e busca superar as suas dificuldades. Ele busca superar as dificuldades dele? Sim ou não? Não. Sim, muito Sim. bem. Como é que eu sei que sim, que ele busca superar as dificuldades dele? É porque começou com um dia ruim e tentou ver o lado bom do dia? Muito bem, Marcelo. Parabéns, garoto. Ele começou o dia triste, mas mesmo assim ele levantou, foi lá, jogou bola e depois ficou feliz, né? Ele é um menino triste por não conseguir resolver os problemas. Ele não conseguiu resolver nenhum problema? Conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Então, ó, ele conseguiu resolver o problema. Segunda questão, letra D? D. Cortei. D de dado. Terceira questão, na frase: para quem não queria nem sair da cama, a palavra em destaque está flexionada no mesmo tempo verbal que. Opa, essa questão é de verbo, gramática pura. Queria, está em qual tempo? Quem sabe me dizer? Passado. Passada, mas Passado. qual passado? Qual passado? Ó, eu queria, Passado do presente. eu queria, eu queria, tu querias, ele queria. Nós queríamos, vós queríeis, eles queriam. Qual é o pretérito? Gente, nós vamos ter que fazer um dia só de verbo. Pretérito o quê? Imperfeito? Imperfeito. Do modo, qual é o modo? Vamos estudar verbo, hein, galera? Modo. Indicativo. Qual é a alternativa que está no pretérito imperfeito? Olha, letra A, tinha, vinham, era. Letra B, eu queria, tu querias, ele queria. Ele resolveu, eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu. Eu passei, tu passaste, ele passou. Que tempo é esse da letra B? Passado? É um passado, mas qual passado? Tem 3 passados no modo indicativo, né? Tem o pretérito imperfeito, tem o pretérito perfeito e tem o pretérito mais que perfeito. Essa letra B, qual é o tipo de pretérito? Pretérito o quê? Perfeito? Perfeito. Perfeito. Então, eu vou marcar a letra B? Não, não é para ver o incorreto? Para ver o imperfeito. Eu passei, tu passaste, ele passou. Eu abri, tu abriste, ele abriu. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. A letra C está terminando com o ó. Passou, abriu. Que pretérito é esse? Perfeito?
Muito bem, perfeito. Eu vou marcar a letra C? Não. Não. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Eu consegui, tu conseguiste, ele conseguiu. Que pretérito é esse? Imperfeito? Perfeito. Eu Perfeito? Perfeito, muito bem. Eu fui, quer dizer, eu fui, tu foste, ele foi. Ó, aqui o foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu achei, tu achaste, ele achou. Nós achamos, vós achaste, Perfeito? eles acharam. Muito bem, pretérito perfeito. Gente, mas então não tem nenhum imperfeito? Também não é esse. Também não é esse. Também não é esse. Já! Verbo ter. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós Já! tinhais, eles Imperfeito. tinham. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, vós vinhas, eles vinham. Eu era, tu eras, ele era. Letra A, pretérito imperfeito. A gente tem que estudar verbo, hein, galera? Tá bom? Quarta Tá bom, questão. professora. No texto, o narrador se utiliza de uma linguagem coloquial. Galera, o que é uma linguagem coloquial? Que não é formal. É o que, Linguagem gente? do dia a dia? É, linguagem do Linguagem. dia que você fala assim, mano, me traz um suco. O Enzo também acertou, e o Marcelo também. É uma linguagem que não é Formal. formal, né? É uma linguagem culta ou inculta? Inculta. Inculta, muito bem, porque, né? Ele estava escrevendo para ele mesmo. Por que ele ia escrever tão seguindo as regras gramaticais? Certo? Então, bora lá. No texto, o narrador utiliza uma linguagem coloquial. Pois ele está relatando fatos que ocorreram em sua própria vida, e nesse contexto a informalidade é permitida. Por que ele é permitido ele escrever de uma forma inculta? Porque ele está escrevendo para ele mesmo. Muito bem. Dos trechos, muito bem, Giulia. Dos trechos abaixo, a expressão que apresenta características típicas da oralidade e que estaria mal empregada no padrão formal, ó, quais são as características típicas da oralidade? Ou seja, quando eu escrevo uma redação ou um texto com características típicas da oralidade, eu vou escrever de forma culta ou inculta? Culta. Culta? Inculta. Muito bem. Características típicas da oralidade. Ó. Se eu estiver falando com vocês, né, de uma forma, como é que eu vou falar? Sem regras gramaticais, eu não vou prestar atenção na gramática. Então, eu vou falar de acordo com o que eu falo, modo oral, com características da oralidade. E aí eu posso falar assim, ela foi. Como é que foi? Eu posso falar assim, tu foi. Olha que feio. Eu posso falar, mas eu não estou seguindo regra, eu estou falando características típicas da oralidade. Tu foi. Credo, que horrível isso. Tu foste. Esse é o certo. Tu foste, tu viste, tu falaste, tu andaste, tu bebeste, tu comeste. Eu não posso usar o tu, que é segunda pessoa, com o verbo na terceira. Mas, Poxa, professora. não é, Luiz? Tá ligado aí, né, vida? Mas, se eu estiver falando de uma forma inculta, eu posso falar tu foi, né? Não posso? Tá. Então, olha só. Dos trechos abaixo, a expressão que apresenta características típicas da oralidade e que estaria mal empregada no padrão formal da língua é: qual é
o que estaria mal empregado se eu estivesse escrevendo uma carta ou se eu estiver fazendo uma redação de prova. Vou começar pela ruim. Tem alguma coisa errada aqui nessa primeira frase, letra A? Não. Não. Tá. Ele está buscando a frase que está Radar. Então, se essa está certa e eu estou buscando a errada, a letra A está fora. Concordam? Sim. Ficaram de cara com a gente. Pode transformar... Bem coloquial. Muito bem, garoto. Pode transformar a tristeza em alegria. Tem alguma coisa errada com a C? Não. Não, a C está certa. Disse que eu fui o melhor jogador do time. Tem alguma coisa errada? Não. Não. Eu sei que muitas coisas foram boas demais. Tem alguma coisa errada na letra E? Não. Não, também concordo. E na letra B, tem alguma coisa errada? Ela tá bem formal. Sim. Sim, muito bem. Muito bem. Então, como é que eu deveria escrever para escrever na língua culta, né? Para escrever no padrão formal, como é que eu deveria escrever a letra B? Quem pode me dizer? Ficaram bravos com a gente? Muito bem, Giulia, garota, parabéns. Ficaram bravos com a gente. Que mais? Quem me dá outra ideia? Essa daqui, ó, é que está errada, né, gente? E ele está procurando a errada. Então, quarta questão, letra B de bola. Muito bem. Agora, a Júlia falou uma mudança aí, né? Quem pode me dizer outro sentido para essa frase ficaram de cara? Ficaram nervosos com a gente? Muito bem, Marcelo. Ficaram nervosos com a gente. Ótimo. Então, quarta questão, letra B de bola. Vamos à outra. Futebol de rua. Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é um Maracanã em jogo noturno. Não sei se alguém algum dia botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim: da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. No caso de usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, recomenda-se jogar de sapato. O que é um objeto contundente? Tem umas pontas afiadas. Sério, que machuca. Pode ser perigoso Muito para se bem. machucar. Muito bem, com um objeto contundente é um objeto pontudo que pode me machucar, né? Muito bem. Quem jogar descalço deve cuidar para chutar sempre com aquela unha do dedão que estava precisando ser aparada mesmo. Das traves. As traves podem ser feitas com literalmente o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor, apesar dos seus protestos. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo cheias para aguentarem o impacto. A distância regular entre a trave e outra dependerá da discussão prévia entre os jogadores. Às vezes, essa discussão demora tanto que, quando a distância fica acertada, está na hora de jantar. Do campo. O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, rua e calçada do outro lado, e nos clássicos o quarteirão inteiro. Cadê onde eu estou? O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Duração do jogo, até a mãe chamar ou escurecer. Ah, legal isso, né? O Bem que isso. vier primeiro? Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Da formação dos times, o número de jogadores de cada equipe varia de 1 até 70 para cada lado. Algumas convenções devem ser respeitadas. Ruim, vai para o gol.
Perneta, joga na ponta. À esquerda ou à direita, dependendo da perna que faltar. De óculos, é meio armador, para evitar os choques. Gordo é back. Gente, o que é back? Ataque. Ataque? Banheiro. O gordo É vai... zagueiro, defesa ali que a bola É, eu não acho pode que é passar. zagueiro. Eu acho que é Eu acho zagueiro, que é- não é? O cara mete, Lateral. o cara mete né? o bicudão ali, a pança do cara já leva lá para outro gol. Eu acho que back quer dizer zagueiro, porque ele Também não acho. corre muito, né? Eu sei que isso no texto é uma zoeira, mas é mó preconceituoso as coisas, professora. Então, né? Não, Professora, coitado do irmão. até a mãe chamar ou alguém ameaçar ligar pra polícia. É legal essa historinha aqui. Ô, professora, Das coitado do... Só serão permitidas substituições. A, no caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. B, em caso de atropelamento. Do intervalo para o descanso, Nossa. você deve estar brincando. Do intervalo para o descanso, você deve estar brincando. Reticências. Da tática. Joga-se o futebol de rua mais ou menos como futebol de verdade, mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa. Para onde fugiu gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Ó, se a Kombi passar no meio da rua, eu posso aproveitar a Kombi, vou lá tabelando a bola e faço gol. Das penalidades, a única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É considerada atitude antidesportiva e punida com tiro indireto. Da justiça esportiva, as pendências serão resolvidas no tapa. Vamos lá. Luiz Fernando Veríssimo, muito bom. Professora, Ah, eu só fiquei triste por causa do irmão, o irmão mais novo. Coitado, o cara só tá lá comendo o lanche dele. Primeiro já roubaram a merenda do cara. Daí depois colocaram ele como goleiro, como trave. Sacanagem. bora Saiu lá. de lá todo vermelho de bola. Bora lá, então. Quinta questão. Assinale a alternativa em que a palavra só é identificada com sentido diferente ao apresentado no enunciado acima. Então, olha só, o campo pode ser só até o fio da calçada. Esse só tem o sentido de quê? Qual é o sinônimo desse só? Até? Como se fosse um Apenas. É sinônimo de apenas, só que de uma Só, forma incoloquial. somente, pode ser? Só de somente? Uhum. Pode ser, prof. Bem. Então, o campo pode ser somente até o fio da calçada. Então, vamos ver. Ele quer a palavra igual ou diferente no sentido? Diferente. Muito bem, Enzo, garoto. Letra A. Só ficou a lembrança da bola na trave. E aí? Esse só é o quê? Somente. Somente. Muito bem, Enzo. Somente ficou a lembrança. Escolheu ser jogador famoso. Só isso. E aí? Esse só é o quê? Somente. Muito bem, Júlia. Somente. C. Naquele barulhento campo e tão só. E agora? Esse só é o quê? Esse daí. Hã? Somente. Não entendi, Júlia, desculpa. Sozinho. Sozinho, muito bem. Naquele barulhento campo e tão só. Ele está o quê? Sozinho. Seria só jogador dali para frente. E esse só aqui é o quê? Somente. Somente. Ele só participou daquela partida. Esse só é o... Qual é a alternativa que está diferente? Letra C. A letra C. Muito bem, galera. Estou gostando de ver vocês. Vocês estão aprendendo a interpretar as coisas. Agora vamos continuar. Do intervalo para descanso, você deve estar brincando, né?
Em relação à pelada de rua, interpreta-se que diz respeito realmente a uma brincadeira imposta pelo enunciador? É uma brincadeira imposta? Imposta de ser obrigatória? B. Não. 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 B. Os esportistas devem parar de jogar caso falte seriedade? Eles estão jogando sério ali? Não. Não. Lembra que se É só uma passasse brincadeira simples? É verdade. Lembra que se passasse uma Kombi, eu podia usar a Kombi para me esconder e ir jogando a bola e fazer o gol? Lembra? Então, eles não estão jogando sério. E também não é uma brincadeira imposta pelo enunciador, né? Não é uma brincadeira imposta. Bora lá. Então, ó, do intervalo para descanso, você deve estar brincando. C. Essas partidas têm hora para acabar, cedo ou tarde? Tem hora para acabar? Não. Não. Não tá Não. ligando. Só quando, vai acabar cedo ou só tarde. quando a mãe, só quando a mãe puxar pela orelha para fazer a lição, ou o vizinho ameaçar ligar para a polícia. Muito bem, Gustavo. Nos intervalos, não é permitido continuar jogando. Não é permitido continuar jogando nos intervalos? Tá errado. Tá errado. Nem tem intervalo, na verdade, lembra? Ele falou que fica jogando, jogando, jogando o tempo inteiro. Então, ó, do intervalo para o descanso, não há descanso para essa modalidade de futebol de rua. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, sexta questão, letra? E Letra E, né? De elefante. Vamos lá, os porquês. Quem lembra disso aqui, eu vou dar uma aula só disso, certo? Vou dar uma aula só de porquês. Então, bora lá. O narrador... Professora, eu estudei Bora isso lá. aí esse mês. Ah, maravilha. Então, bora lá. O narrador explicou para o interlocutor por que o futebol de rua é diferente da pelada, certo? Então, bora lá, vamos continuar. Há diferenças porque apresentam regras distintas. Entretanto, nem todos concordam com o porquê da diferença. Afinal, por que será que existem essas diferenças? Gente, tem 4 tipos de porquê aqui nessa questão. É uma questão que sempre cai. Vamos fazer o seguinte. Quais são os porquês mais fáceis que vocês têm certeza que vocês sabem? É assim que a gente começa a fazer prova. Qual é o porquê? Porque sem acento junto. Porque pergunta, porque resposta e porque depois do o, prof. Bora lá. Por que depois do o? Ó, a Isadora falou. Entretanto, nem todos concordam com o o. Olha o o aqui. Com o porquê, certo? Então, se tem um o antes do porquê, como vai ser esse porquê? Porque junto com acento? Muito bem, garota. Essa daqui é a mais fácil que tem. Toda vez que tiver um artigo masculino, singular, na frente do porquê, ele fica junto com o acento. E esse porquê, só para a gente já aprender aqui uma coisa, ele vira qual classe de palavra? Quem sabe essa? I don't know. O porquê. O porquê, ele vai virar o quê quando entra o artigo na frente dele? Ele vai virar um... Qual a classe de palavra? Substantivo? Muito bem, um substantivo. Nunca se esqueçam disso. Quando tem o artigo o na frente do porquê, ele vira um substantivo. Vamos lá. Então, vamos aqui aprender a fazer prova.
O terceiro porquê é junto e com acento. Quais as questões que eu posso já arriscar de cara, que não vai ser de jeito nenhum? Aê, ia ser? Aê, muito bem, não vai ser. Muito bem, Marcelo. A C também não vai ser. Maravilha. Vamos continuar. Afinal, por que será que existem essas diferenças? Esse porquê aqui, ó, número 4, é um porquê fácil. Como é que eu vou escrevê-lo? Porque separado sem acento, prof? Muito bem, garota. Porque no começo, quando for uma pergunta, por que será que existem essas diferenças? Quando for uma pergunta, o porquê é separado e sem acento. A Isadora acabou de estudar isso. Então, né? Olha só como ficou fácil a questão, tá vendo? Com 2 porquês que eu sei, eu já consigo resolver a questão. Mas, como nós estamos estudando para a prova, vamos ver todos os porquês. O narrador explicou para o interlocutor por que o futebol de rua é diferente de pelada. E agora? O motivo pelo qual vai ser também, né? Porque separado sem acento, certo? O narrador Porque explicou. Ô, prof, porque separado sem acento tem o mesmo sentido de pelo qual ou por qual. Muito bem, ó, o narrador, muito bem, Isadora. O narrador explicou para o interlocutor o motivo pelo qual, né, o futebol de rua é diferente. Então, por que separado sem acento? Há diferenças porque apresentam regras distintas. Há diferenças entre o quê? Entre o futebol verdadeiro e o futebol de rua. Por quê? E agora? Por que esse porquê é assim? Junto. Eu quero que alguém me Quer uma explique. resposta, prof? Que é a resposta. Há diferenças porque há diferenças porque apresentam regras distintas. Ele está explicando. Quando é uma explicação, né? Ó, quando é uma explicação, vai ser o porquê, ó. Existem diferenças porque esses futebols apresentam regras distintas. Então, é uma explicação. Quando é uma explicação, vai ser porquê junto sem acento, ok? 8ª questão para nós passarmos para a próxima prova. Essa questão é difícil, presta atenção. Nos enunciados abaixo, retirados do texto 2, o sujeito de cada sentença sofre, ó. O sujeito vai sofrer a ação do verbo. Com exceção do item, ele quer a errada. Aqui não sofre. Deu para entender? Questão difícil, mas a gente consegue fazer. Vamos prestar atenção? Algumas convenções devem ser respeitadas. O uso de sapatos adequados nos jogos de futebol é recomendado. Não sei se alguém algum dia não sei se alguém botou num papel as regras do futebol de rua. Um jogador foi carregado para casa pela mãe. O futebol é mais ou menos jogado como futebol de verdade. Então, gente, qual é o sujeito que está fazendo a ação em vez de receber a ação do verbo? Vocês estão entendendo a pergunta que eu estou fazendo? Qual é o sujeito desses aqui? Está agindo
no verbo e não recebendo uma ação do verbo. Vocês querem ver a diferença? Vamos lá na letra D. D de dado. Ó. O jogador, olha o sujeito aqui. O jogador. Ele carregou ou ele foi carregado? Ele foi carregado. Ele foi carregado, muito bem. Quando eu digo que ele foi carregado, ele está agindo ou ele está sofrendo a ação? Sofrendo a ação. Muito bem. Então, olha, alguém carregou esse cara. Então, ele foi carregado. Então, ele sofre a ação do verbo. Ele foi carregado. Ele não está carregando ninguém. Deu para entender? Então, eu já sei de cara que não vai ser qual letra? A letra D vai ser? Letra D não vai ser, né, professora? Você acabou de falar que não vai. Letra D não vai ser, porque ele não está fazendo ação. Ele quer uma frase que ele esteja agindo e não sofrendo a ação. Tá dando para entender o que eu estou falando? Sim. Sim, então bora lá, vamos continuar. Então, olha só, galera. O uso de sapatos é recomendado. Não sei se alguém algum dia botou num papel as regras do futebol de rua. Gente, primeira coisa. Nessa frase da letra C, qual é o sujeito? Alguém. Alguém, muito bem. E o que esse alguém fez? Colocou as regras em um papel. Olha só o verbo. Colocou. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando alguém colocou, ó, botou, eu não sei se alguém botou a regra no papel. Botou a regra no papel. Alguém botou a regra no papel. Essa pessoa está agindo ou sofrendo ação? Agindo. Muito bem, Agindo. botou regra no papel. Então, este alguém, ele está agindo. Certo? É diferente do jogador que está sendo carregado. Deu para entender a diferença? Alguém botou as regras, então ele está fazendo a coisa. Se ele está fazendo a coisa, ele está sofrendo a ação do verbo ou ele está agindo no verbo? Agindo. E falou muito bem. Foi a Júlia? Foi eu, Gustavo. Muito bem, Gustavo e Júlia também, os dois, né? Muito bem. Esse alguém, ele colocou a regra no papel, então ele está agindo. Então, qual é o sujeito que está agindo e não sofrendo ação? Qual é a alternativa que vocês marcariam nessa questão? Letra C. Muito bem, Gustavo. Parabéns, garoto. Algumas convenções devem ser respeitadas. Está sofrendo ação. Eu não quero que sofra ação, eu quero que haja. Né? O uso de sapatos é recomendado. Ele está sofrendo a ação do verbo, ele não está agindo. O futebol é mais ou menos jogado, tá bom? Então, 8ª questão, letra C. Muito bem. Vou dar um pause aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos
corrigir 4 questões da prova do Colégio Militar de São Paulo. William Kankiwamba é o nome de um verdadeiro vencedor. Nascido no Malawi, país da África Oriental, passou a infância apenas naquela terra, sem nunca ter tido contato com nenhuma tecnologia, como celulares, computadores, internet, sequer energia elétrica. Porém, com muita determinação e empenho, William construiu uma máquina que mudou sua vida e de toda a comunidade. William foi criado numa família com 7 crianças, sendo ele o único menino. Era uma família muito pobre e todos eram camponeses. Plantavam milho, sendo por meio dessa monocultura que conseguiam o seu pouco sustento. Porém, em 2001, houve uma seca terrível, acabando com a plantação e ocasionando uma grande temporada de fome na região. Gente, aparece todo mundo aí para mim, por favor, porque senão vou me sentir sozinha aqui. Só a Isadora que está comigo. Esse período gerou problemas para o estudo de William. No Malawi, a partir do 2º dia de aula é preciso pagar matrícula e a falta de dinheiro ocasionada pela seca e fome o obrigaram a sair da escola. Contudo, ele estava determinado a continuar aprendendo e, mesmo sem dinheiro para frequentar aulas, com a ajuda de uma professora, começou a pegar livros emprestados da biblioteca da escola. Adorava principalmente os de ciência e especificamente sobre física. Não possuía domínio da língua inglesa, então apenas analisava os diagramas e figuras para aprender as palavras ao redor. Foi assim que sua vida mudou. Lendo um livro chamado Using Energy, William aprendeu sobre a tecnologia do moinho que pode gerar eletricidade a partir do bombeamento de água. Ele percebeu que bombear água significa irrigação, e irrigação era uma defesa contra a fome que o povo de Malawi estava passando. Determinado, ele disse: "Vou construir um moinho sozinho." Apesar da euforia e da pouca idade, apenas 14 anos, ele percebeu que não tinha os materiais necessários para tal. Foi até um ferro velho, achou tudo o que precisava: um ventilador de trator, um amortecedor, tubos de PVC, um quadro e um dínamo de bicicleta. Começou a construção. Todos em Malawi o achavam louco, inclusive sua mãe, e tentaram desencorajá-lo. Porém, o sonho de levar eletricidade e irrigação para o seu povo ia além dos limites racionais e continuou a montagem. Quando finalizada, acendeu uma lâmpada, depois 4, com interruptores e até o disjuntor. Os moradores da região faziam fila em sua casa para conhecer o invento. Depois vieram os jornalistas, palestras ao redor do mundo e a criação de um projeto chamado Move Windmills Project, para mobilizar a comunidade internacional a levar projetos sociais e investimentos para o seu país. Em 2008, William foi convidado para estudar na African Leadership Academy, uma universidade cujo objetivo é preparar líderes africanos no futuro. A história desse rapaz é registrada no filme O Menino que Descobriu o Vento, da Netflix, e nos diz muito sobre motivação, não desistir dos seus sonhos, mesmo que as adversidades sejam de uma proporção incrível em relação a todas as oportunidades. Nossa, que história mais bacana. Então, vamos lá. Eu já assisti esse filme, prof. Hã? Acho que eu já assisti esse filme. Esse filme é muito bom. Quem puder depois pode assistir. Vamos lá. 17ª. William foi criado em uma família de 7 crianças, sendo ele o único menino. Era uma família muito pobre e todos eram camponeses. Plantavam milho, sendo por meio dessa monocultura que conseguiam o seu pouco sustento. Porém, em 2001 houve uma seca terrível, acabando com a plantação e ocasionando uma grande temporada de fome da região, segundo o parágrafo. Todo sobre o fragmento, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. William era o único filho homem, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Muito bem. A causa da temporada de fome foi a seca, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro.
Verdadeiro. A família de William só consumia milho nas refeições. Só milho. Falso. Falso. A família de William era pobre devido à seca de 2001. Não. Verdadeiro. Devido à seca, Falso. William era pobre. Eu E a acho seca que fez ele ficar mais pobre ainda. Falso. Eu acho que Não. eles eram muito mais pobres antes da seca. É. Ó, a família de William era pobre, mas não devido à seca. Eles já eram pobres. A seca fez eles ficarem miseráveis. Então, essa aqui é falsa, tá, gente? A família de William era pobre não devido à seca, tá? Com exceção de William, todos de sua família eram camponeses. Com exceção de William. Falso. O William também era. Muito bem, Gustavo. O William também era. Ele também era camponês. Qual a alternativa que eu vou marcar? Letra C. Muito bem. Letra C, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. 18ª. Analise o elemento destacado no fragmento. Depois responda ao que se pede. Nascido no Malawi, país da África Oriental, passou a infância apenas naquela terra, sem nunca ter tido contato com nenhuma tecnologia, como celulares, computadores, internet, sequer energia elétrica. Porém, olha a ideia que vai vir agora. É contrária ou não? Porém, com muita determinação e empenho, William construiu uma máquina que mudou sua vida e de toda a comunidade. Qual a alternativa melhor substituir o destacado no fragmento, sem alterar o sentido? Qual é? Portanto. Letra C. Portanto, Substituir, porém. quero que substitua o porém. Qual é a palavra que eu posso substituir o porém sem alterar o sentido? Eu Além acho que é disso. Além disso. Além Fala aí, Luiz. O que você falou? Ó, passou a infância naquela terra, sem nunca ter celular, sem nunca ter computador, sem nunca ter internet, sem não ter nem energia elétrica, mas com muita guerra, com muita determinação, com muita raça e coragem, William construiu uma máquina que mudou sua vida. Porém, é a mesma coisa que Mas. Muito bem, Gustavo. Precisa ser uma palavra que indica o quê, hein, gente? Sentido o quê? Conotativo. Contrário. O mas, ele indica contradição. O mais, o porém, né? Ele indica Adversidade. O que é adversidade? Ninguém aparece para mim? Como se fosse uma suspensão. A adversidade Seria uma diferença. muito bem, Isadora. É uma diferença, é o sentido contrário. Ó. Eu estou doente, mas estou estudando. Entendeu? Era para eu estar lá, quietinho, na minha cama, me fazendo de pobre coitado, mas não. Estou estudando, eu sou fera. Muito bem. Vamos lá, galera. 19ª, texto 4. Aqui, ó, quem gosta de tirinhas. Olha, Cascão, não acredito no que eu estou vendo. É mesmo. Mas que absurdo! Quem colocou essa torneira ali? Aí o outro ficou, hã? Vamos lá. Acerca do texto 4, analise os itens a seguir. Primeira, os dois personagens da tirinha encontram-se indignados pelo mesmo motivo? Falso. Na verdade, não. falso.
É falso, né? Não é pelo mesmo motivo. O Cascão está indignado por quê? Porque tem água ali e colocaram a torneira ali. Muito bem, Gustavo. E esse outro aqui, que eu não sei o nome dele? Deixaram a torneira aberta. É o Marcelinho, tá bem ali. Exatamente. Então, a primeira, essa daqui é errada, né? Beleza? Muito bem, estou gostando de ver, Gustavo. Há uma expressão de espanto no rosto de Marcelinho ao perceber o motivo da indignação de Cascão? Sim. Sim, certo. Sim. Ele falou assim, cara, eu estou falando que a água está pingando, eu não estou falando que a torneira está no lugar errado, a torneira está no lugar certo. É. Certo? Terceira, os dois personagens encontram-se indignados com a torneira aberta, mas por razões distintas. Verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem, Lucas Borges. Verdadeiro. O Cascão, ele não gosta de água, né? Ele ficou bravo porque tinha uma torneira que não era para ter torneira ali, porque ele não quer que nenhuma gota caia nele. E o Marcelinho está indignado porque deixaram a torneira aberta. Está gastando o quê? Água. Água. Muito bem, Gustavo. Quarta. O motivo da indignação do Cascão ocorre por encontrar uma torneira aberta, provocando desperdício de muita água. É esse o motivo da indignação dele? Não. Não, falso. Não é o desperdício de água, né? Cascão Não. está indignado porque... Tem uma torneira ali. Exatamente. Estão achando que vai jogar nele. Exatamente. Gente, o que aconteceu? Eu saí aqui sem querer. Vocês estão me ouvindo? Tamo. Sim. Então vamos lá, eu vou voltar aqui. Aí, galera, achei. Beleza, então a quarta está errada, então qual é a questão certa? Eu não tô conseguindo ver. Eu vou marcar qual? A, B, C ou D? D. Tô vendo. Eu não tô É, conseguindo ver. D. Muito bem, segunda e terceira estão certas. 20ª questão. Enzo, aparece para mim aí, filho. Júlia também. 20ª, para a gente acabar. A respeito do texto 4, analise, porque o Marcelinho ele está sem câmera. Por isso, o resto todo mundo aparece para mim, tá? A respeito do texto 4, analise as afirmativas a seguir e marque C para corretas e E para erradas. Em: eu não acredito no que estou vendo. Existe uma locução verbal, certa ou errada? Primeira pergunta. Certo. O que é uma locução verbal? Ai. Vou ajudar vocês, hein? Locução verbal. Alguma dica, alguma ideia? Tá. Ó. Estou ganhando. Professor, locução verbal é uma expressão constituída por dois verbos? Um Juntos. auxiliar o outro? Muito bem, Gustavo. Dois verbos juntos. O estou, ele vem de qual verbo? Estou, estás, estamos. Estou, ele vem de qual verbo? Está. Está. Ganhando, vem de qual verbo? Ganhar. Ganha. Ganhar. Então, estou ganhando. Quando eu tenho dois verbos juntos, isso é uma locução Verbal. Verbal. Muito bem. Vamos lá. Então, olha, primeira lá. Não acredito no que estou vendo. Existe locução verbal, sim ou não? Sim. Aonde que está a locução? Não tem. Peraí.
Não tem, professor. Não? Vamos olhar de novo? Não. Fala, Isadora, o que você está vendo aí, ó? Não acredito no que estou vendo. Não Tem- há uma locução. Não, há sim, professora. Há uma locução verbal. Muito bem, Isadora. Onde está a locução? Não acredito. Não. No estou e no vendo? Muito bem, garota. Estou vendo. Estou vendo o verbo estar. E vendo o verbo Ver. ver. Esse- Tem dois verbos juntos aí? Sim. Sim, se tem dois verbos juntos, eu tenho uma o quê? Uma locução verbal. Locução verbal. Certo. Então, a primeira está certa ou errada? Certa. Então, qual é que eu já elimino de cara? Letra E, a letra B. Letra B e D. Muito bem. Estou gostando de ver vocês. O Enzo parou de falar, hein, Enzo? Ah, essa daqui eu dei na aula passada. Bora ver quem Depois acerta. daquela eu nem respondo mais. Pode responder, vida. A hora de errar é agora. Estamos todo mundo, nós somos uma família. Vocês são amigos. A hora de errar é agora. Não é para errar na hora que está fazendo a prova. Vocês todos são inteligentes. Então, bora lá. O uso da vírgula na frase olha, Cascão, não é obrigatório. Olha, Cascão. E aí, o que eu já ensinei sobre a vírgula? Tem que ter vírgula. Oi? Olha ela aqui, ó. Tá dando intensidade? Olha, Cascão. Não é obrigatório eu colocar essa vírgula ou é obrigatório? Não, não é Não. obrigatório. É Não. obrigatório. É obrigatório. É obrigatório, muito bem. É obrigatório. Eu preciso colocar essa vírgula. Olha, Cascão, por que que eu preciso colocar essa vírgula aqui? Por quê? Eu já ensinei. Eu não estou conseguindo ver a prova. Agora, por que que eu tenho que colocar essa vírgula obrigatoriamente? Por quê? Quem pode me explicar? Eu já expliquei isso. Vou dar uma dica, hein? Opa, perdão. Querido diário. Hoje eu. E aí? Essa vírgula aqui do querido diário é obrigatória? Sim. Sim. Sim, muito bem, Gustavo. Por quê? Porque diário está sendo interpretado como um vocativo, prof? Muito bem. Quem falou? Isadora, prof. Isadora. Muito bem, Isadora, garota. Isso aqui é um vocativo, ele está chamando. Vamos ver a história lá do Cascão? Olha, Cascão. Ele está chamando o Cascão? Sim. Sim, muito bem, Gustavo. Então, é obrigatório a vírgula aqui? Sim. Sim. Então, aqui, essa vírgula. Olha, Cascão, essa parte aqui, ó, que está chamando o Cascão. Ele é o quê? Fala para mim, vocês já sabem. Ele é um Um verbo, um advérbio. hã? Vocativo. Vocativo, muito bem, Isadora, é um vocativo. Olha, Cascão, não acredito que botaram essa torneira aqui e está pingando água.
ele está chamando o Cascão, ele está chamando a atenção do Cascão. Então, é um vocativo. A vírgula é Obrigatório. Obrigatória. Olha, muito bem. Então, essa daqui está errada ou certa, a segunda? Está errada. Errada, professora. Júlia. Bora lá, galera. Já dá para eliminar a A e a E. Exatamente. Então, bora ver a outra. A indignação de Cascão, no quadrinho 2, manifesta-se, entre outras coisas, pela posição das mãos na cintura. Bora ver? Ó, posição das mãos na cintura. Está indignado. Indignado é a mesma coisa que o quê? Bravo. Não Bravo. gostou daqui. Irritado. Ele está chateado. Ele está aborrecido. Ele está indignado. E pode ser representado pela posição das mãos? Sim. Sim. Muito bem. Então, é certa. Qual a alternativa que eu vou marcar? Letra E. Ou letra C. Letra C. Professora. Vamos fazer a 21. E aí a gente termina e fecha a prova. Só mais uma, tá? Assinale a opção incorreta. Enzo e Júlia, aparece para mim. As tirinhas são principalmente reconhecidas pelo seu caráter humorístico e pelo número reduzido de quadrinhos. Verdadeiro ou errado? As tirinhas têm humor? O que é humor, hein, gente? Um sentimento. Algo engraçado. Exatamente, que traz riso, né? É algo que traz alegria, algo engraçado. Muito bem. Então, as tirinhas, geralmente, elas trazem humor? Sim ou não? Sim. 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 Então, essa daqui está certa. Eu estou procurando a Errada. errada. Ai, meu Deus. A tirinha é um texto híbrido. Ou seja, híbrido. Vocês sabem o que é híbrido, gente? 2, tá? Não. Esse carro, ele é híbrido. Ele funciona a álcool ou a gasolina, tá bom? Isso que significa híbrido, tá bom? A tirinha é um texto híbrido, ou seja, nela há tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A linguagem verbal da tirinha é isso aqui, ó. O que os personagens falam. Aqui é a linguagem verbal, tá? Mas, além dessa linguagem verbal, eu tenho a linguagem não verbal, que são as figuras, os desenhos, né? Ó, aqui, por essa linguagem não verbal, eu sei que ele está espantado com o Cascão. Então, a alternativa B está certa. Vamos lá. Ele quer a opção o quê, gente? Errada. Errada. A tirinha tem seu espaço garantido nos jornais, nas revistas, nos livros, atualmente alcançando grande destaque nas redes sociais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque geralmente tem umas tirinhas. Até No- nos livros agora tem tirinhas, né? D de dado. As tirinhas apresentam recursos como emprego de balões, legendas, onomatopeias, cores, tipos e tamanho variados de letra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O que é isso aqui, hein, gente? O que é isso aqui? As onomatopeias, eu sabia o que era. E Mas eu acho que são os tipos de balões. a onomatopeia é assim, ó. São tipos os sinais. Os sons volta- do som da Opa, perdão. Sons da Lembra? Da natureza, professora. Lembra que eles põem trash, crash, trash,
Lembra que eles põem isso nas tirinhas? Né? O emprego de animais como personagens e a ocorrência de moral da história são características sempre presentes nas tirinhas. Sempre vai ter moral da história nas tirinhas? Não. Às vezes não. Às vezes é só para Às se vezes divertir não. mesmo. Sim, então não tem moral da história. Onde que tem? Me digam aí. A última pergunta para a gente fechar tudo. Me digam aí. Qual é o tipo de conto? Qual é o tipo de texto que tem animais como personagem e sempre tem a moral da história no final? As fábulas. Muito bem, Giulia. Então, as fábulas. Então, 21ª questão, letra E. Beleza, galera? Ó, parabéns aí. Vocês estão indo muito bem. Tem gente aí que... Deixa eu só fechar aqui.